Vamos trazer nesta noite também a nossa gratidão àqueles que não tiveram pela manhã no culto de posse da nossa liderança pastoral, e dizermos que tudo correu, esses tempos que antecederam, que o reverendo Ricardo sempre esteve nos fazendo esse convite, que tudo discorreu conforme a vontade de Deus. E eu vejo isso claramente diante daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Então, para nós é um privilégio, é um prazer estar servindo ao Senhor com os irmãos nesse período que aqui estaremos como pastor. Vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação nesta noite. Livro dos Provérbios, seu capítulo 3. Eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanhem a leitura, versos de 1 a 5. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 5, para a nossa reflexão nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não tem que nenhuma criança, né? Agora, e nessa noite não tem, né, irmã? Ok. Vamos orar mais uma vez. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. Como sempre colocamos, que somente ela pode trazer transformação de vidas. Somente ela pode alimentar os nossos corações. Talvez alguém entrou nesse lugar, nesse templo, buscando, ó Deus, uma solução, uma paz, um refúgio, uma palavra. Que nós sejamos somente um canal para aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Quando eu debrucei sobre esse texto de Provérbios, logo veio à mente e ao meu coração a reflexão de que todos nós fazemos em todo o início do ano. Quando nós rompemos o ano de um para o subsequente, no caso de 25 para 26, nós muitas vezes olhamos no retrovisor da vida e vemos o que passou, vemos os nossos erros, vemos os acertos, vemos as tristezas muitas vezes, mas também vemos a alegria, vemos os objetivos que nós no início de 2025 estabelecemos, que talvez não foram concluídos, foram deixados de lado, mas também houve outros objetivos e propósitos que foram concretizados. E para o ano para o ano de 2026, nós então pensamos da mesma forma. Minha esposa é nutricionista e ela diz:
esse ano todos nós vamos emagrecer, vamos fazer um regime e vamos entrar na academia. Estabelecemos isso. Outros, por sua vez, estabelece um propósito de uma aquisição de um imóvel. Esse ano eu saio do aluguel e vou comprar o meu imóvel. Esse ano eu deixo o comodismo e volto para a faculdade, volto para a sala de aula, vou estudar. Esse ano eu trabalho um profissionalismo, me qualifico melhor para o meu trabalho. E assim a gente estabelece inúmeros propósitos e objetivos nas nossas vidas. Ficamos empenhados nesses desafios de nossas vidas. O próprio Provérbios, capítulo 16, verso 1 diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É o Senhor que estabelece. E a gente percebe quando Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a ela o seu próprio mal. Não viveis com ansiedade nos seus corações daquilo que desejamos. Não que nós não tracemos planos e objetivos nas nossas vidas, mas muitas vezes nós passamos de um ano para outro com o nosso coração dolorido, ansioso, diante daquilo que nós colocamos como propósito, mas não conseguimos. Talvez, muitas vezes, nós estamos diante de resultados de uma circunstância, de uma doença, de um diagnóstico, que muitas vezes mexe com nossa mente e o nosso coração. Salomão, nesse texto de Provérbios, vai tratar justamente de alguns elementos fundamentais que vão servir para a sua vida e para a minha vida nessa caminhada de 2026. Elementos fundamentais que nós precisamos resgatar em nossas vidas, porque Paulo vai nos dizer que nós devemos nos fortalecer no Senhor para nós vencermos as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. E para isso é preciso que nós sejamos fortalecidos. E quais são os elementos fundamentais para a minha caminhada? Para que aquele propósito, aquele objetivo, aquele desafio que eu tenho neste ano possa ser conquistado. E também para que nós sejamos fortalecidos no Senhor para vencer aquilo que muitas vezes acontece circunstancialmente em nossas vidas, que nos entristece. Salomão, ele diante de Deus, ele trouxe algumas atitudes relevantes na sua caminhada como rei de Israel, sucessor do seu pai, o rei Davi. Primeiro, ele diante do desafio de governar, de ser rei de Israel, ele pede: Senhor, me dê sabedoria. E Deus lhe concede a sabedoria. E além da sabedoria, riqueza. Concede a ele que ele construísse o templo de Jerusalém, que o seu pai Davi planejou, arquitetou e pensou que iria construir. Mas as batalhas, o sangue marcaram as suas mãos. Ele disse: tu, Davi, não irás construir o templo, mas o teu filho Salomão. E ele constrói o templo, e ele traz a arca da aliança para dentro do templo, como símbolo da presença de Deus, como fosse dizer: nós não poderemos servir ao Senhor sem a presença dEle
no culto, na celebração, e no culto solene, no ajuntamento do povo de Deus, numa congregação, no templo, ele ora ao Senhor e oferece seu sacrifício, sua oferta. O que é mais precioso do seu coração, o desejo de servir, de prestar-lhes um culto a esse Deus, e Deus o recebe. Em 2 Crônicas 7,14, Deus recebe a sua oração, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Contudo, porém, aconteceu o que não deveria acontecer, e o que acontece que muitas vezes com nós, Salomão desviou-se de Deus, casou-se com 1000 mulheres, prevaricou, caiu na promiscuidade, adulterou, se prostituiu, construiu outros deuses, postes e ídolos, fez aliança com outros deuses, com outros povos. Contudo, porém, na sua caminhada, na sua trajetória, em um determinado momento, ele pôde perceber que a vida vale muito mais com Deus, e ele retorna e ele diz lá em Eclesiastes: tudo é vaidade, riqueza, tudo que construí só me fez desviar-me da presença do Senhor. E no texto que nós lemos, ele apresenta então alguns elementos fundamentais. É como fosse uma conversa entre pai e filho, em que ele dá os conselhos, em que ele chama a atenção. E como nós cremos que as narrativas explícitas, as narrativas que o livro, que a palavra de Deus, que as escrituras relatam, é a palavra de Deus, é Deus falando através dos narradores, dos escritores. A gente encontra então 3 princípios rapidamente que nós gostaríamos nesta noite de trazer à memória a sua vida. A primeira coisa que nós encontramos é a forma de tratamento. Quando nós olhamos para o texto se inicia: filho meu, filho meu. Há uma relação entre pai e filho. Nós ouvimos um jargão popular na sociedade e no mundo: todos nós somos filhos de Deus. Negativo. Todos nós somos criaturas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles pelos quais Deus os chamou, são aqueles pelos quais Deus transformou as suas vidas, são aqueles pelos quais Ele diz: este é o meu povo de exclusividade minha, estes são os meus filhos, porque o meu Espírito testifica com o Espírito nosso que somos filhos de Deus. E a primeira expressão que nós encontramos no texto é dizendo: filho meu. E quando nós observamos essa expressão, essa frase tão elementar e fundamental da nossa vida, nós temos a segurança que nós não estamos desprovidos de um pai. Nós temos um pai que cuida de você e de mim. Nós temos um pai que ouve a sua oração, a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade. Nós temos um pai que olha para os nossos propósitos e os nossos objetivos. Essa expressão, filho meu, nos traz a concepção de uma relação entre pai e filho que quer o melhor para o seu filho. Ninguém aqui é negligente de não conceder o melhor para os seus filhos. Nós observamos isso na nossa própria relação humana, quando nós muitas vezes temos grandes preocupações com os nossos filhos, com a formação,
com a vida. Nós casamos agora recentemente um filho que vai construir a sua família. E nós o orientamos e nós demonstramos o cuidado, o ensino, o testemunho de pai e mãe referente aos nossos filhos. E não é tão diferente com cada um de nós. Salomão, através desse texto, vai ressaltar essa prerrogativa de filho que nós somos. E quando nós pensamos em filho, o que nós pensamos? Que o pai traz segurança. Lembra quando nós éramos pequenos? Quando chegava um coleguinha, dava um cascudo na gente, ou batia, e nós dizíamos: olha, eu vou falar com meu pai. Não é isso? Eu vou falar com meu pai, e meu pai vai vir aqui. O que nós pensamos em pai é a segurança. E Deus nos diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A garantia de nós sermos os filhos de Deus é que Ele nos traz essa concepção, esse entendimento que nós somos seguros. Apesar de nós vivemos numa sociedade insegura, apesar de muitas vezes nós sermos fragilizados por essa segurança da sociedade, dos homens, dos governos, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nós pensamos em refúgio, nós pensamos num lugar aonde nós podemos nos guardar. Estratégia de guerra, eu nunca fui militar, mas o que a gente observa é que os militares procuram construírem espaços, construírem lugares de refúgio, e esses refúgios são fortes, são fortalezas. Aqui no Rio nós temos o Forte de Copacabana. Muitos lugares do nosso estado foram construídos no passado fortalezas, refúgios contra as invasões de outros povos, de outras nações. E Deus está nos dizendo que Ele é o nosso refúgio, enquanto que nós podemos nos refugiar na sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, na presença de Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Somos chamados de filhos, porque o Efésios 1:5 diz que Ele nos predestinou e Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. O grande ministério de Jesus foi que, ao chegar, Ele ouvir ou chamar as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouviam a sua voz, porque Ele era o nosso bom pastor, porque nós éramos e somos filhos da promessa, filhos de Deus, adotados por Deus e protegidos por Deus. Por isso que quando Salomão diz nessa relação de pai e filho, como dando os conselhos, ele está nos dizendo que o Deus é a nossa segurança. Nós, quando temos a relação de pai e filho, como Salomão está nos dizendo, nós temos a providência de Deus. É Ele que põe o pão de cada dia nas nossas mesas. É Ele que nos dá o salário de todo mês. É Ele que dá os provimentos, é Ele que dá a provisão das nossas vidas, das nossas famílias.
porque o pai quer trazer o bem-estar à sua casa e aos seus filhos. Por isso que nós temos justamente a provisão de Deus. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque o Senhor é o provedor. Por mais que você seja qualificado, por mais que você seja um trabalhador eficiente, por mais que você seja aquele que sai pela manhã todos os dias para trabalhar, para trazer o sustento, é Deus que provê todos esses meios. É Deus o seu provedor, é Deus o nosso sustentador. Por isso que quando nós olhamos para essa relação de pai e filho, nós vemos o amor dos seus pais pelo seu filho. Lembro quando eu era pequeno, minha família um pouco grande, 6 pessoas, com as minhas irmãs, e eu lembro que meu pai, quando chegava do serviço, ou os domingos, quando nós sentávamos à mesa para tomar as refeições, minha mãe separava o melhor pedaço de carne de frango. Talvez no passado alguns lembram disso. E era: este é do seu pai, porque o seu pai se esmera em trazer justamente o sustento para a sua casa. Daria tudo que pudesse dar de melhor para o pai, porque o pai era aquele do qual sustentava, trazia os provimentos para dentro da sua casa. O que eu quero dizer nesta noite, que talvez você esteja sendo desafiado a este ano de 2026, de superar algumas dificuldades. Mas entenda que Deus é o Pai, nós somos os filhos, suficiente absorvedores dessa bênção de ter um Pai que possa nos trazer os grandes benefícios. A terceira coisa que nós encontramos é o socorro. Quem nunca saiu de casa correndo para socorrer um filho? Quem nunca uma mãe se colocou na frente de um filho para protegê-lo? Quem nunca o pai teve essa atitude de levantar de madrugada e sair correndo com o seu filho para um hospital? Por quê? Porque nesta relação de pai e filho, nós compreendemos que o pai é aquele que traz o socorro, que traz justamente a segurança, que traz justamente a provisão, que traz o cuidado. Eu quero te dizer nesta noite que você não está sós. Eu quero te dizer nesta noite que você tem um pai que quer te abençoar, quer te trazer justamente a condição suficiente para você superar os desafios da vida. Não quero dizer que você não vai passar por grandes dificuldades, mas você vai passar sabendo que Deus está com você, que Deus está caminhando com você, que Deus tem um cuidado para com você, que Deus tem segurança com você, que Deus tem a provisão do teu sustento, que Deus tem um socorro. Nessa relação de pai e filho, nós encontramos também um aspecto muito importante, que é justamente a herança. A herança não material, mas uma herança de vida eterna com Deus, em que Jesus foi preparar um lugar para todos nós. Salomão, ao
trazer esse texto de compreensão dessa relação, da forma de tratamento que Deus tem para conosco, de pai e filho, é que Ele é aquele que providencia os instrumentos necessários para a sua caminhada cristã. Segurança, provisão, socorro e herança de uma vida eterna. A morte, ninguém quer passar por ela, mas ela é algo certo nas nossas vidas. Vivemos ciclos de vida. Nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. A morte não nos assusta mais, porque ao passarmos por ela, nós encontraremos uma herança disponível para todos nós, que é uma vida eterna com Cristo. Por isso, claro que nós não queremos morrer, mas se assim Deus nos levar, nós estaremos reinando com Ele eternamente. A segunda coisa que nós queremos entender nesse texto, o primeiro é a forma de tratamento que Deus nos traz como pai e filho, daquela relação de comunhão, daquela maneira de sustento, de segurança e de paz. A segunda coisa é a obediência. Diz assim: não te esqueças. Quando olhei para esse texto, estudei esse texto, me trouxe a concepção de que Deus está dizendo: não tenha nada mais importante na sua vida do que os preceitos da minha obra concluída por Cristo Jesus na sua vida. Temos sempre dito que o grande desafio da igreja de hoje não é talvez evangelizar pessoas que nunca ouviram, mas trazer de volta aqueles que já estiveram sentados. Salomão, no seu início do seu reinado, como nós dissemos, iniciou-se com um coração tendencioso a fazer a vontade de Deus, mas no decorrer de sua vida, ele desviou-se do Evangelho de Cristo Jesus. Desviou-se dos propósitos de Deus na sua vida. E muitas vezes nós ficamos vulneráveis a isso. Por isso que ele está dizendo, olhando no retrovisor da vida passada, dizendo: não te esqueças. O não esquecer não é esquecer na mente, mas esquecer no coração. Não esquecer daquilo que Deus te propôs, daquilo que Jesus te fez como filho dele, através do seu sangue. Não te esqueça no sentido de não ter nada mais importante do que a presença de Deus na sua vida, da sua relação com Deus. Como diz 1 Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós sermos obedientes ao Senhor. Em todo o contexto bíblico nós encontramos no sentido de que nós deveríamos e devemos lembrar das promessas de Deus, da aliança de Deus, e não esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Eu tenho dito na minha casa, que eu tenho um conceito de que quando eu levanto pela manhã, a primeira coisa que eu faço é justamente agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque eu dormi e acordei. Obrigado pelo dia, pela noite. Devemos ser gratos ao Senhor pela vida. Devemos ser gratos por sairmos dos nossos lares nessa noite, estarmos aqui na presença de Deus. O que nós precisamos entender é que nós não devemos esquecer daquilo que Deus estabeleceu sobre nossas vidas. A oração, a leitura da palavra, a comunhão, o ajuntamento do povo de Deus no culto solene. Hoje, nós podemos dizer que Deus está presente,
que o Espírito Santo de Deus está presente, não é por causa da estrutura física, é porque aqui estão cada um de nós como templo de habitação do Espírito Santo. Deus habita em nossos corações, Deus habita nas nossas vidas, e quando nós estamos dispersos, não num ajuntamento solene, nós ficamos fragilizados, ficamos vulneráveis, mas quando nós estamos juntos, imaginemos cada um de nós como templo do Espírito Santo. Há um templo maior nesta noite, porque cada um de nós é lugar aonde que o Espírito Santo habita em nossos corações, e nós temos perdido isso em nossas vidas. Nós temos ouvido outras vozes, nós temos ouvido outros discursos, dizendo que não é necessário estarmos reunidos com culto solene. Pelo contrário, esse ambiente de culto é o melhor ambiente para a minha vida e para nossas vidas. Domingo, por mais que nós tenhamos férias, por mais que tenhamos viajado, fazendo as viagens, estamos distante da casa do Senhor, parece que quando chega no domingo, alguma coisa está faltando nas nossas vidas. Eu não consigo mais viver sem estar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor me traz alegria, prazer, a concepção, o entendimento que Deus é o meu Pai e Ele está me ouvindo. Não que Deus não ouça você em qualquer outro lugar, não, em todos os lugares, mas é necessário esse ajuntamento solene, essa comunhão do povo de Deus, esse sorriso, esse prazer, esse contentamento, esse deslumbramento de nossas vidas, de estarmos na casa do Senhor. Por isso que diz a palavra de Deus, que nós não devemos esquecer daquilo que Deus propôs para nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 28, diz: guarda todos os mandamentos, no sentido de obedecer, e bendito será tu na sua cidade e no campo, bendito será o fruto do seu ventre. Tem minha irmã ali, que está esperando um filho. Qual o nome? Na barriga? Henrique. Henrique. Bendito será o fruto do seu ventre. Por quê? Porque não devemos esquecer daquilo que Deus fez nas suas vidas. Quando Deus escreve as 7 igrejas da Ásia, Ele escreve a igreja de Éfeso dizendo: tudo está muito bom com vocês, a única coisa que vocês esqueceram, que eu tenho que, como posso dizer, condenar, é que vocês esqueceram o primeiro amor. Aquele momento em que o Espírito Santo invadiu o seu coração, transformou a sua vida, em que você levantou a mão, ou você se levantou, ou você chorou, ou você riu, não quero saber a manifestação que você trouxe, mas eu quero dizer, naquele momento em que o Espírito entrou no seu coração e transformou o seu caráter e a sua vida, e as pessoas, ao olharem para você, dizem: ali vai um crente, porque você se torna a luz de Cristo Jesus brilhando nessa sociedade. Em terceiro e último lugar, o texto nos diz no verso 5, para nós terminarmos: confia no Senhor, de parte do teu coração, não é isto? Não, de todo o coração, e não te estribes, não se estabeleça no seu próprio entendimento. Nós estamos vivendo uma sociedade humanista, a centralidade de todas as coisas é o homem, o entendimento de que o homem é tão inteligente,
tão capaz, que ele substitui até o próprio Deus nas suas realizações. Nós estamos vivendo numa tecnologia muito avançada. Eu sou daquele momento, daquela pessoa que ainda tenho dificuldade de manusear a tecnologia de hoje. A minha esposa, às vezes, está me ensinando: olha, você tem que aprender, aqui o Instagram tem que fazer isso, o Story tem que fazer isso, e não sei mais o quê. Eu falei: peraí, vai com calma, que eu não estou entendendo nada. A tecnologia está muito mais avançada. Agora nós temos a IA, a inteligência artificial, e tantas outras coisas. Há um desenvolvimento acelerado muito grande. E o homem tem sido o centro de todas essas coisas. E temos esquecido de que Deus é que governa, Deus é que dá todas as condições ao homem, a inteligência, a sabedoria ao homem. A centralidade está sendo desviada de Deus para o homem. E o texto nos diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Eu contei essa experiência há alguns dias. Eu estava no carro esperando minha esposa resolver alguns detalhes fora, e eu vi um cego. E quando eu observei, o cego abriu aquela bengala dele. Eu falei: vou sair do carro e vou ajudar o cego a caminhar, a atravessar a calçada. O cego estava andando melhor do que eu. A sua bengala ele conseguia manusear de uma tal forma que ele conseguia encontrar o buraco, o paralelepípedo, a calçada, o asfalto. Eu falei: nossa, como ele confia numa bengala, e de todo o seu coração, sem enxergar. E quando eu olho para esse texto, é como nós pudéssemos estar cegos para o mundo e confiarmos somente no Senhor. É dizermos para Deus: Senhor, eu confio em Ti em todos os momentos, de todo o meu coração, porque as minhas decisões são negligentes, porque as minhas decisões são falhas, porque as minhas decisões dependem do Senhor. Eu não sei andar, eu não sei ver, eu não sei produzir, eu não sei coordenar, eu não sei administrar se o Senhor não estiver comigo. Salomão, ele tem essa prerrogativa nesse momento da sua vida de dizer: olha, filho meu, não te esqueças dos meus preceitos, guarda no teu coração. E ainda diz que devemos atar no pescoço. E quando eu olho esse termo, esse verso de que devemos atá-lo no nosso pescoço, eu fico pensando no cordão. Quando a pessoa usa um cordão, é claro que hoje a sociedade está meio complicada, mas nós não nos escondemos, nós queremos expor, para que todos vejam o cordão pendurado no nosso pescoço. O que Deus está querendo nos dizer, que nós devemos externar esta vida com Deus, externar essa comunhão com Deus para toda a sociedade, para todo o mundo, para que todos vejam que nós somos seus filhos, que fomos alcançados e transformados pelo poder de Deus em nossas vidas. Confia no Senhor. Eu não sei quais são os teus objetivos, os teus desafios, os seus comprometimentos para o ano de 2026. Talvez você esteja aleatoriamente não sabendo o que fazer. As dificuldades sempre vêm, os desafios sempre vêm na sua vida. Eu não tenho mais, pastor, nenhum sonho para 2026. Eu quero resgatar isso na sua vida, nessa noite, através dessa palavra, de que você possa buscar os propósitos, os objetivos, os teus sonhos, os teus desafios, mas não a sós, mas juntamente com o teu Pai, que te chama de filho e quer te trazer segurança, quer te trazer provisão, quer te trazer socorro, quer te trazer ensino, quer te trazer uma herança, quer te trazer
a condução de suas vidas. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Diga para Deus: Senhor, nesta noite eu preciso da tua companhia, da tua direção para o meu propósito. Estou aleatoriamente sem saber o que fazer. São tantos desafios, mas eu quero entregar nas tuas mãos. Eu quero nesta noite te convidar a você fazer um propósito com Deus, não comigo, não pastor, não com esta igreja, mas com Deus. A partir de hoje, eu quero entregar e confiar no Senhor de todo o meu coração, todos os meus desafios. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse em pé, aonde que você está. Eu quero entregar os meus desafios nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, que o Senhor conduza a minha vida de uma forma tão objetiva e clara, que eu veja as tuas mãos me conduzindo. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nesta noite, Senhor, a tua palavra nos desafia a nós podermos confiar no Senhor, porque somos teus filhos. E nós sabemos, ó Deus, o quanto nós passamos por determinadas circunstâncias, sejam de dor, tristeza, seja de ansiedade, depressão. Mas nessa noite eu quero entregar nas tuas mãos todos os meus desafios neste ano que se inicia, para que o Senhor comigo me dê sabedoria, entendimento, iluminação do Espírito, para eu saber caminhar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós vamos passar para